muito mais. Tem algum estudo científico de por que aumentou tanto o número de autistas Tem no mundo? alguns estudos, né? Não existe nada conclusivo, porque é uma coisa muito complicada, depende de muitos fatores, assim. Então, o que que se sabe com certeza? Se sabe com certeza que o autismo é algo que depende de questões biológicas e é passado pelos genes. Então, É genético. é genético, tá? Então, a base principal do autismo, 90%, é um transtorno genético, tá? Então, esse é o mais importante. Mas por que que tá... Desculpa, eu vou esmiuçar um pouquinho essa questão Ótimo. aí. Então, assim, pais e mães autistas passam ou pais e mães sem o espectro autista podem passar isso de alguma forma? O que que é? É a junção? Você entende o que eu Ótimo. quero dizer? É uma Muito, boa pergunta. Entendi sim, porque assim, ó, o autismo não depende de um gene só. Para uma pessoa ser autista, ela tem que ter herdado uma série de genes que, em conjunto, vão se expressar com a força suficiente para aquela pessoa ter um diagnóstico, né, ser autista. Então, hoje se sabe assim, de pelo menos 500 genes implicados com muita importância na questão do autismo. Então, como é que funciona? Normalmente vai ser um somatório de alguns genes que vêm da herança materna com outros genes que vêm da herança paterna. Então, a soma daqueles genes vai dar uma expressão fenótipa e a criança... Mas tem um ponto bem interessante aí que responde essa pergunta. Hoje em dia, a gente entende que tem a tal da NUP, né, que são mutações de um nucleotídeo só. Voltando para aquela questão do colégio, azinho, né, azão, bebê. aquelas coisas. Então, existem mutações de apenas um ponto daqueles e que nós todos, ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo algumas mutações. Então, o que que acontece? Eu estou com 42 anos... Então, ao longo desses meus 42 anos, certamente eu acumulei mutações de um único nucleotídeo. Por exposição, por exemplo, à poluição, por eventualmente ter dormido muito pouco numa época da vida. Então, tu vai fazendo mutaçãozinhas pontuais, somada àqueles genes que eu já trazia da minha família. Então, digamos que eu vou ter filho com 50 anos, tá? Com 50 anos eu vou É lá... uma proposta para Maíra? Nossa, Olha aí, hein? a resposta é amor, você já sabe. Lembra da Não, prisão ó, lá não, da... eu vou fazer... Com 18 anos, não. Não, ela fala assim porque ela é louca pra ter outro filho. Essa é que é a verdade. verdade. Se eu não Por, tivesse, isso, por isso que ela fala com essa energia toda, porque Theo, ela é vem aí, louca. irmãozinho. Mas assim, ó, das coisas que está muito associada com o aumento do autismo são principalmente pais mais velhos. Um fator bem importante são pais, homens, né, acima dos 40 anos de idade. Justamente porque ao longo da vida vai acumulando, além da carga que ele já tinha, mutações, e isso vai aumentando o diagnóstico. Tem uns estudos muito interessantes nos Estados Unidos lá que mostram o seguinte: regiões com índice de poluição mais alto, naquela região nasce mais crianças com autismo do que regiões sem tanta poluição. O que que acontece? Esses são estudos ainda pequenos, que eles não têm uma força assim de a gente sacramentar isso na pedra, mas eles nos mostram o quê? Que o poder tóxico do ambiente influencia ao longo dos anos a gente acumular risco para ter mais autismo. E o que que acontece muito assim, né? Acontece, por exemplo, aqui tem um monte de gente de TI, né? Uma galera que trabalha em computador, que fica ali focado na tela, que se dá muito bem daquilo e eventualmente são pessoas super tímidas e que têm uma certa aversão social, não curtem muito e são muito boas em lógica. Essas pessoas, digamos que carregam genes que estão associados com o autismo. Aí, essa pessoa decide ter filho depois dos 40 anos.
Com a família da esposa, também tu vai vendo na família, tem uma série de coisas que lembram muito. Ninguém fecha diagnóstico, mas quando tem a criança, as pessoas se identificam. Poxa, essa questão sensorial eu também tinha. Então, juntou genes do lado materno, genes do lado paterno. E essa sobrecarga ambiental, isso justifica o aumento do diagnóstico. Tem acontecido muito, realmente, de... pais e mães terem filhos mais tarde, né? A gente tem... Muito, né? Quem que tem filho com 20 e poucos pois anos é. agora? A gente né? tem Muito uma... Assim, a nossa expectativa Ela de olhou vida pra mim, aumentou. eu senti muito um julgamento. difícil. Segurei essa. Quem que tem filho? Quem? Tá vendo aí, ó? Não tem. Mas é que é muito difícil para as mulheres, né? Nessa coisa da mulher ter que enfrentar o Sim, mercado de trabalho, se porque preparar. é a época, né? Eu tive a Má com 18, e eu falo isso. Se eu não tivesse tido ela com 18, foi por opção, foi decisão minha, não foi acidente. É mesmo? Mas eu digo, foi. Mas eu digo assim, se eu não tivesse tido a Má com 18, muito provavelmente entre os 25 e os 35 eu não ia querer ter. É. Porque eu tava em outra velocidade enfim, É. profissionalmente. Então aí, de novo, cairia no lance de teria sido... Se Mais fosse, velho. teria sido agora. Provavelmente não seria, porque eu teria desistido já. Mas, mas é isso que eu digo, assim, tem acontecido mais tardiamente, porque a nossa expectativa de vida aumentou. Então, antes as pessoas viviam, tipo... Eu lembro daquela reportagem no jornal, né? Uma idosa de 40 anos, sabe? Essa reportagem de... Pois é. Então, assim... Porque 40 anos já era idosa, porque se morria com 50. É. Aí passou pra 60, passou pra 70. Então, assim, a gente vai vivendo mais... A gente parou de ter filho com 15. É isso É. aí. Porque agora aí começou a ter com 25, aí 30, aí 35, aí a ciência vai avançando também. Até os 55. 40 já dá. 55. Então assim, e aí vai acontecendo isso, né? Uma carga genética modificada que encontra outra carga genética modificada. Talvez no futuro, pessoas com poder aquisitivo alto, lá na juventude, já vão guardar esperma, vão guardar óvulos, justamente para proteger dessa sobrecarga tóxica Hoje do em meio dia já ambiente. tá muito mais tranquilo e já não é o poder aquisitivo tão alto assim. Pois Hoje em dia. Já dá pra fazer isso, né? Claro, é um valor considerável, mas eu digo assim, já não é algo que Só pra só milionário. milionários podem Aham. fazer, sabe? É uma taxa razoável por mês, assim, que você paga e congela. Então, Olha só. Mas já está acessível. Até acho que é uma coisa legal de repartir da nossa vida, assim, porque a Ai, gente, Rodrigo, o que você vai falar? Ai, meu Deus! Medo. a gente certamente iria ter mais filhos se a gente tivesse tempo. Né? A gente até brinca assim, pô, a gente se encontrou num momento da vida que ainda bem a gente conseguiu ter um moleque e eu digo pra Maíra assim, eu jogo mais na retranca, né? Então, pô, marcou um gol, deu certo, vamos segurar aqui, porque o que acontece? Como médico, lógico, é possível a gente ter filho muito mais tarde hoje, mas é importante as pessoas entenderem que existe um risco que aumenta exponencialmente, Sim. né? Então, tipo, tava falando antes de primeira infância e tal. Pô, a primeira infância do Theo tá tão maneira, tá tão boa, assim. Então, a gente decidiu, não, vamos deixar as coisas tranquilas pra esse moleque, tá indo tudo bem. Se fosse pra gente ter um outro filho, ia ser depois dele ter uns 3 aninhos, pelo menos. Mas daí talvez já não fosse um tempo que a gente tivesse, sabe? Sim, sim. É Isso difícil, foi uma né? coisa até que não é o nosso assunto aqui, mas foi importante você dizer isso, que não tomar a exceção que deu certo como um exemplo para fazer Exatamente. loucura. É. A reportagem da Cláudia Raia, na conversa elas dizem isso, né? O médico até fala na hora que não é para olhar e falar assim, então agora... Vamos não, lá, né? calma Vamos todo lá. mundo- Ela é fora da curva, ela malha todo dia, ela tem uma vida extremamente saudável, ela se preparou. Não é sair na loucura, então agora deixa pra daqui 20 anos, porque não é assim. Calma lá, né? Não é pra verdade. considerar a exceção positiva de um monte de a métrica é negativa. Você pega uma exceção positiva e mira nessa. Então, mas é calma difícil, lá. né? Principalmente pra mulher, assim. Se hoje a gente quer ter independência, a gente precisa... Pô, eu abri mão de toda a minha vida pessoal durante
toda a fase dos 23 aos 36, 34, 35 anos, quando a gente se conheceu. E agora eu vou fazer 40 anos o ano que vem. E, cara, passou. Foi o que se apresentou, né? Para construir tudo que se fez, né? Pô, tive que abrir mão. Eu trabalhava muito. Porque aquilo era muito reforçador para mim. Ainda é até hoje. Então, eu teria meia dúzia de filhos. É muito bom ter filho. Mas a gente não fez outras coisas e tá tudo bem E tem o também. instituto. Eu acho que tá tudo bem também ter um filho mais velho e tá tudo bem também ter um filho com alguma alteração. A gente vai cuidar, vamos juntos cuidar com tudo que a gente tem. Mas é importante saber dos riscos. É importante saber que a probabilidade aumenta muito. E a gente antes falava só em síndrome, né? Síndrome de Down, depois dos 35 anos e tal. Mas não é só síndrome de Down. Todas essas questões